Você já pensou em fazer investimentos na Amazon, na Tesla, na Microsoft ou até mesmo na Apple, sem sair do Brasil, 100% do seu telefone? Muita gente acha que é impossível, mas nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como você pode fazer investimentos nessas empresas diretamente nos Estados Unidos sem sair do Brasil. Obviamente que também vou fazer os prós e contras de você fazer investimentos no Brasil nessas empresas respectivas sem ter uma conta internacional. Tudo isso você vai entender nesse vídeo, vai ver o panorama entre os dois, os prós e contras e tudo para você entender se vale a pena, principalmente nesse momento do Brasil, que temos diversas instabilidades, inclusive desvalorização do nosso real, se vale a pena ou não. Combinado? Fique comigo até o final, preste muita atenção e eu já te convido. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe para outras pessoas saberem sobre essas possibilidades também. Todos os dias a gente traz conteúdo pautado nos investimentos para você ter uma estabilidade financeira a longo prazo. Eu quero que você esteja comigo até lá. Primeiro ponto que a gente tem que entender: por que investir diretamente nos Estados Unidos, né, pelo dólar, e não fazer isso diretamente pela conta da minha corretora nacional, diretamente no Brasil? Primeiro ponto, mais essencial, é que a gente está diante de uma das maiores economias do mundo inteiro. E ao mesmo tempo, se eu faço essa diversificação fora do Brasil, aplicando meu dinheiro em corretoras internacionais, em empresas internacionais, né, como nesse exemplo que a gente está trazendo, empresas americanas, eu faço uma diversificação da minha carteira. Porque se o real desvalorizar, consequentemente todos aqueles meus investimentos no Brasil vão tender a seguir esse mesmo patamar. Se eu tenho uma diversificação internacional, eu faço uma diluição do meu capital, uma diluição da minha carteira de investimento, e isso é muito bom. Outro ponto importante também é que no Brasil a gente consegue, diretamente das nossas corretoras nacionais, fazer investimentos em empresas internacionais mesmo diante do Brasil. Mas não são todas as empresas internacionais que têm possibilidade de compra pela Bolsa de Valores do Brasil, tá? E ainda temos a possibilidade diretamente no Brasil de fazer a compra de ETFs. Quais são os prós e contras de cada um desses? Primeira, corretoras internacionais. Alguns exemplos que eu citei para vocês: Avenue, Postfog, Stike, Interactive Brokers, entre outras possibilidades, tá? Quais são as possibilidades? Primeiro, que a gente vai ter uma diversificação muito maior e a gente pode aproveitar oportunidades de mercado daquelas opções que estão entrando na Bolsa de Valores americana, enquanto no Brasil nem sequer tem a possibilidade ainda de entrar. Então é uma maior variedade. Ao mesmo tempo, nem sempre eu vou precisar de fazer uma compra da ação completa. Posso fazer compras fracionadas com menores valores. E não menos importante, muitas corretoras já estão fazendo algumas diversificações, alguns acessos facilitados a brasileiros, pois eles entendem essa necessidade do povo brasileiro de fazer a diversificação do capital. Então são todos esses os prós de fazer uma conta internacional e fazer inclusive investimentos fora do Brasil. E quais são os pontos contras de ter esse tipo de investimento? Primeiro deles, como a gente sabe muito bem, o Brasil adora ter algum tipo de taxação ou de imposto. Então qualquer investimento internacional você tem a oscilação também, o pagamento de imposto no Brasil, tanto pela modificação do real para dólar, tá? Bem como por recebimento do seu dividendos, do seu investimento nos Estados Unidos ou fora dele. Então é importante você entender que você vai pagar esse imposto aqui no Brasil. Além disso, tem a taxa de corretagem e tem uma certa burocracia para abertura da conta para envio de documento, tá? Esses seriam todos os pontos que não são tão favoráveis a gente ter esse tipo de investimento no nosso portfólio, tá? Na nossa carteira de investimento como um todo. Agora sobre os ETFs internacionais. Quais são os prós e contras? Quais são os prós dos ETFs internacionais? Primeiro dele, que é um aglomerado de ações, então retira aquela oscilação de aplicar o seu dinheiro em apenas uma ação específica, uma empresa específica, e ao mesmo tempo é bom para aquele investidor iniciante a longo prazo. Quais são os contras? A gente tem a taxa de corretagem, que pode fazer com que você tenha menos potencial de lucro, e ao mesmo tempo ETFs podem ter menos liquidez do que a aplicação em apenas uma empresa. Então, já que a gente já demonstrou os prós e contras de fazer o seu investimento tanto no Brasil como fora dele com uma corretora internacional, vamos ver os passo a passo que você tem que seguir caso você queira fazer uma aplicação fora do Brasil com uma corretora internacional. O que não diferencia muito das corretoras no Brasil, tá? Primeiro passo, você escolher a sua corretora, vai fazer o seu cadastro, vai enviar a sua documentação, vai fazer a conversão do seu real para dólar, e é aí onde a gente já começa a fazer alguns pagamentos de imposto, principalmente o IOF, né? Imposto sobre Operação Financeira no Brasil.
e consequentemente vai escolher aquelas ações que você acha mais viável. Novamente, esse tipo de investimento você tem uma variedade muito maior, como empresas que não estão dentro da bolsa de valores, e ao mesmo tempo você ainda pode ter uma fração de investimento naquela ação, naquela empresa que você acha adequado, que no Brasil muitas das vezes não tem essa possibilidade. Que inclusive a gente já está preparando um vídeo para vocês exclusivo aqui, um passo a passo de como fazer um investimento, de como escolher as melhores ações. Então eu quero que você se inscreva, ative as notificações para não perder esse vídeo também. E quais são os custos que a gente vai ter nesse tipo de investimento? Novamente, imposto sobre operação financeira, fora a taxa de câmbio, conversão do real para dólar. Temos ainda a taxa da corretora, tá? Que pode ter, a depender, alto ou médio ou até mesmo baixo. Por isso que é importante você pesquisar quais são as melhores corretoras que você acha adequado, que a gente também vai gravar um vídeo para vocês. E ainda um que pouco vejo as pessoas comentarem aqui no YouTube e outras plataformas também. É o imposto sobre o capital recebido, tanto no Brasil como no exterior. Ou seja, você vai ter que pagar a tributação nos Estados Unidos como no Brasil. Lembrando, no Brasil a gente tem tratados internacionais que faz com que você não tenha necessidade de fazer uma bitributação, né? Pagar tanto fora como no Brasil. É importante a gente entender sobre isso e inclusive eu vou trazer no vídeo demonstrando na tela aqui do meu telefone, do meu computador, para vocês entenderem como fazer esse passo a passo, tá? Por isso eu convidei vocês a fazerem parte aqui da nossa comunidade. E por fim, não menos importante, declaração sobre imposto de renda acima de R$35 mil também tem que ser necessário. Então a dica final que eu deixaria para vocês: investir nos Estados Unidos não é tão longe da nossa realidade, é inclusive mais fácil do que parece. A gente pode ter uma boa diversificação no nosso capital, a gente pode se proteger contra a oscilação da nossa própria moeda, que a gente sabe que não está das melhores, e ainda podemos ter uma diversificação de empresas que porventura a gente ache adequada para nossa carteira. Sempre é importante você analisar o mercado, não tentar entender oscilações e querer pegar na baixa para vender na alta, assim sucessivamente. Óbvio, faz aqueles parâmetros, aquelas análises que eu já ensinei para vocês, e eu vou deixar na descrição aqui, quais são os principais tópicos que você tem que analisar antes de comprar uma ação, e ao mesmo tempo fazer o cálculo do preço teto dessa ação, se faz sentido para você ou não. Se você não deseja ter mais uma burocracia, mais uma corretora, você também pode adequar a sua carteira a ETFs que faz uma certa oscilação, uma certa variação de acordo com o dólar. Também é importante, também pode ter uma diversificação do seu capital. Mas sempre tenha em mente que não é aqui uma aposta. São investimentos a longo prazo pelo resto da sua vida para que você consiga ter uma carteira de investimento, uma carteira de renda passiva todos os meses. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, esclarecer um pouco mais sobre a sua mente, sobre fazer investimentos internacional, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like e deixar o seu comentário também, caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, será um prazer poder te ajudar. Que vocês tenham tudo uma abençoada semana para você e para sua família. E não se esqueça, veja outro vídeo como esse, que com certeza vai te ajudar.